Fala, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sucesso Odontocast ainda. Tá vendo? Só aqui, ó, esse povo animar. Sensacional! Gente, é o seguinte, estamos aqui hoje com dois convidados simplesmente que a gente ama de paixão, esses dois aqui. Eu e a Jojo, a gente teve a oportunidade de viajar com eles sozinhos para Dubai durante um período, né? E o que a gente passou lá foi espetacular. E esses caras vão ensinar muito para vocês hoje. Então, Estela Palhares e Dani Palhares. Do meu lado direito, opa, um prazer sempre. nosso lindo, o gato, diagonal Obrigado. direita. Obrigado pelo reconhecimento. Acordadão, Fê Pereira. Tá na pegada. Fala, meu irmão. E na diagonal esquerda, Ale Dias. E é isso, vamos que vamos. Vamos Que Muito time, bom hein? receber vocês aqui. Nossa! Obrigado. Prazer imenso. O casal que amamos. A gente É que isso ama aí. vocês, a gente que tá feliz. É irmãos, né? São irmãos. É demais. E, pô, eles, mais uma vez a gente traz um casal aqui e eles, cara, eles se dão tão bem na vida pessoal, na vida profissional e sempre trabalharam, sempre não, né? Mas sempre. Estão sempre trabalharam juntos, eu falei que era Olha sempre, só, sempre. fala. Não, foi uma fake. A Fê que falou, eu achei que... 20 anos, né? Pra não dizer que é sempre, é 20. O Dani trabalhou um ano, 21 de formado, e eu tenho 20 de formado, então ele trabalhou um ano. Um ano. Tá vendo? Eu tinha Sozinho, razão. depois a Eu gente tinha ficou razão. Tá vendo? Pra ter razão. Então, cara, e eles, até pra gente começar aqui a entrar no nosso bate-papo, é muito louco, porque a gente tem o Sucesso Odonto ao vivo, Sucesso Odonto presencial, né, uma vez por ano. E eu lembro, o primeiro que nós fizemos foi lá em 2016, novembro de 2016. E é muito louco, quem já foi no presencial sabe o que eu tô falando, porque é muita gente, mas lá foi o primeiro ainda, tinha 600 pessoas, bastante gente, né, mas o último teve 5 mil, quase 10 vezes mais. Mas é muito louco que todo presencial fica uma galera amontoada nas portas para sentar entre os primeiros, né? Na hora que abrir as portas. Na hora que abre as portas, tá na frente para sentar entre os primeiros. E esses dois aqui, eu lembro como se fosse hoje, é sério. Da imagem. Da imagem, assim. Verdade. Sim. Eles na portinha, assim, esperando. Aí o Que Dani às vezes dá uma legal. risadinha, um barato. Esperando pra sair correndo e, cara, sentar lá entre os primeiros, sabe? Estamos na primeira fileira, todos os dias. E sentados. ali que começou tudo. Aí eu queria que vocês contassem aí pra galera, cara, como que era naquele momento, assim, o que vocês viviam naquele momento. Posso começar? Ó, que Você viu como que funciona o relacionamento? A gentileza. Aqui vai ser assim. É muito amor envolvido. Você vê quem manda, né? Quem manda. Funciona aqui, né? É A isso última aí. palavra sempre é minha, né? Sim, senhora. Mas, gente, prazer imenso estar com vocês aqui, cara. Espero que vocês gostem aí dessa história. A gente vai contar que é bem cheia de um monte de coisa que aconteceu, Sim. né? Tem história. Mas vamos lá. Na verdade, tudo começou em maio de 2016, quando o senhor Ricardo Novak apareceu no YouTube e aí começou a perseguir a gente, como acontece com todo mundo, né? Todo mundo tá aqui, se aguarde. Eu vou te perseguir. Fica esperto, ele vai te perseguir. E aí apareceu e a gente assistiu aquela sequência, pai, pum, vamos comprar esse curso e vamos ver o que vai dar, né? O que tinha para trás não vai dar tempo de contar aqui, mas foi bastante luta, né? E aí a gente comprou e começamos a fazer o curso online. Eu e a Estela pegamos, entendemos que aquilo ali seria bacana e a gente acreditou no link, né? Acreditou no curso online, mas tinha pulga atrás da orelha porque
será que é de verdade mesmo? Todo mundo pensava, será que ele existe? Né? Não, e naquela época, Todo mundo pensava curso assim. online não era igual hoje. Não. Hoje Não tinha. Sinal, é até engraçado Não hoje tinha. em dia, né? Verdade. Meu, o povo Tava- compra um monte de curso Sim. que não usa nunca. Nunca. É um negócio É. muito- Não tinha Hoje isso, o povo cara. compra curso online como se fosse, né? E aí, Graças a Deus. Né? e aí a história foi lá atrás, onde a gente, opa, o que é isso? Um dia que do nada eu liguei, lembra que eu liguei? Lembro, pô. Porque ele ficava mandando mensagem, não sabia se era ele ou se era alguém, aquela história, sabe que tem Sim. outro mandando, aquela conversinha. Eu peguei um dia lá, pá, apertei no negócio lá, vamos ver se ligar. Esse cara atendeu o telefone. Você ligou pra ele. Eu liguei pra ele atendeu, cara. Era outro momento, já vamos que a gente sabe que- Tem 7 anos atrás. É, Né? Que senão vai ser só só tinha ele, só tinha ele. Tá ferrado agora. Só tinha ele, o pai e a mãe trabalhando só, mais ninguém. Aí ele atendeu, pô, que isso? Não, eu sou o Dani, pô, de Ribeirão, o cara trocando uma ideia rápido e caro, cara, existe. Beleza. Aí veio o presencial. E aí eu falei pra Estela, cara, vamos pegar esse negócio de verdade. Esse foi o primeiro ponto onde a gente mostrou que a gente estava lá não para brincar, foco. Já que a gente vai, são 3 dias, vamos sentar no primeiro lugar, na frente dele, e vamos ficar que nem 2 animais ali para sugar tudo que ele vai falar e o que vai acontecer. É sair. Fazer bem sugado, acontecer. né? Fazer acontecer. Porque assim, cara, a gente entrou e olhou, a gente tava na porta lá fora, aí você começou a olhar assim, tem aquele monte de gente, aquele mar de gente. Cara, se eu ficar naquele meio lá, ele vai começar a falar, eu vou perder a atenção, não vai dar certo esse negócio. Vamos ficar aqui na frente, todos os dias. Você topa, Estela? Topa, vamos embora. E nós vamos sentar naquela cadeira ali, beleza. Sentamos na primeira, no canto ali da tua frente. Primeiro objetivo alcançado. Então. E aí, era assim, ia dormir cedo, para acordar mais cedo, se preparar para ficar na porta ali no lugar estratégico para entrar e sentar naquele lugar. Legal. Então assim, a gente tem essa pegada de foco quando a gente acredita numa coisa, e esse foi o começo, né? Aí que a gente foi, e aí tudo que aconteceu ali foi a história. Mas início, né? Onde iniciou. como vocês estavam lá? Assim? O que vocês estavam buscando, sabe, naquele momento? Porque eu acho que é isso que a galera que está assistindo, né, talvez esteja no mesmo momento. Como que estava o momento Como que tava o profissional momento de profissional, vocês legal. e o que vocês estavam Você quer falar, buscando? amor? Pode continuar, vai. Te deixo. Qualquer coisa, se você lembrar de alguma coisa, você vai me interrompendo aí, tá? Bom, aí a gente estava num momento profissional em que a grande parte dos dentistas passam, principalmente quem já está aí a gente estava com, sei lá, 16, 17 anos de formado, na época mais ou menos. Sim. E cara, eu já tinha feito, o nosso sonho era o quê? O sonho de quando a gente se formava lá atrás. O que é? De vocês era a mesma coisa. Não, cara, o que é? O objetivo é você Que eu cons... fazer o maior número possível de especialização, se transformar no melhor dentista referência, onde o seu nome é o que vai fazer com que você tenha sucesso dentro da odontologia. Sim. Era isso que todo mundo pensava, naquela época era isso. Eu fui em busca disso, a Estela foi em busca disso. Então a gente começou a trabalhar lá de baixo, raiz, sem patrocínio, sem nada, na raça, Calma. especialização e tudo mais. E aí eu comecei pegar gosto pela parte acadêmica, né? Dentro da especialização, comecei a ver os professores e comecei a entrar nisso. Aí eu entrei, fiz 2, 3 especializações, mestrado, caí, comecei a dar aula, entrei, montei curso e comecei a fortalecer o meu nome. E a Estela, dentro da endodontia, o nome dela. Só que chegou numa hora, que é o que acontece com a maioria das pessoas aí, a gente chegou num ponto que não ia para lugar nenhum, mas e agora? O que vai acontecer? Para onde a gente vai? A gente tinha um consultório montado bem legal, né? A clínica que a gente Já tínhamos montado, Tava montadinha, bonitinha, mas aí a gente não tinha paciente, o que a gente tinha como propósito não atender convênio já, era só no particular, então a gente tinha especialização, tinha o mestrado, tinha toda a formação técnica, mas tinha a estrutura, mas faltava aquele conhecimento na gestão, conhecimento na administração. De como capital. Como trazer os pacientes para a clínica, como trabalhar com eles. Então esse é o momento que a gente estava perdido nessa área. Em 2010 a gente tinha feito um curso de gestão, que a gente assustou e viu de forma superficial o tamanho do buraco. Mas começamos a entender a importância disso. Por isso que a gente pegou online, começamos a fazer e vimos a importância e quantidade de coisas que a gente conseguiu pôr um pouco em prática no online, mas tinha muito mais coisa. Então aquele acompanhamento que não existia nada na época, só tinha online, né? A gente precisava de alguma coisa a mais.
Então, no presencial, a gente foi buscando isso. E a gente encontrou lá, a gente sentiu isso. E a proposta que você criou e todo mundo lá, Todo mundo abraçou, né? Esses 3 amigos aqui Sim. ficaram junto com nós, Na conosco época- aqui. A gente É acreditou, verdade, pô. Aí foi um... É que quando se Foi. joga Prime, acho que é legal Foi. falar. Estávamos todos. a gente estava junto no mesmo E barco. eu lembro surgiu que a Prime. lá, nesse presencial, lógico, todo mundo conversava ali antes de abrir as portas, ou então depois do almoço. E estava todo mundo muito ávido por como conseguir clientes. Isso Até hoje é isso. Né? Mas naquele momento nem se Era pensava muito. muito em gestão. Não Não se existia. pensava em como gerenciar. Era estratégias, né? Era nada. Qual era a bola da vez? Cara, como que eu consigo cliente? Como que eu captar consigo cliente. Tá Era um cheio. momento de mudança no marketing. Sim, não, tava mudando muito. Ali tava entrando a muito internet. forte o digital. Sim. Era uma mudança. Tava surgindo. Foi o início. Foi, né? Já tinham resultados aparecendo do Facebook que você mostrava nesse Sim, presencial. sim, E verdade. a gente assustava. cara, Lembra da página do Landim que você apresentou? O Landim Aí- está fazendo marketing. Aí Foi, aparecia foi. lá 10 mil Caramba. visualizações, 10 mil curtidas. Curtidas, Eu falei, meu curtidas. Deus, como que pode? Opa, o que é isso, né? De post de leite. Nossa, o Ale tem uma memória ele engraçada. ele mostrou Não, o Ale tem uma memória muito um boa. resultado gigantesco. É. Que é isso aqui. Sim. E agora vai ser isso aqui. Era essa E pegada. ali, essa ideia maluca aí que o Dani tá falando, foi a Prime, em 2016. Aí a Surgiu Prime a Prime. começou fim de 16 para 17. E ali que eu acho que, cara, todos vocês, né? E eles, Sim. em especial aqui que a gente tá entrevistando, né? Trocando ideia. Mas ali que a coisa eu acho que mudou totalmente, né? Sim. Foi Eu acho aí que começamos a criar tudo que existe hoje. É. E sabe o que eu acho também, cara, que faz muita diferença? É que no online, isso a gente tentou mudar, tá tentando, né? Com o consultor que acompanha e tal. Mas no online você fica muito sozinho, né, cara? Você tá ali sozinho, você tá... É igual uma academia que você se matricula e ali tá na Você é o disposição seu da próprio sua estímulo. disciplina, Você é né? seu próprio estímulo. Você é seu próprio estímulo. E a Prime, a gente uniu ali várias pessoas diferenciadas e que estava todo mundo junto, né? Então Com o mesmo um apoia o intuito, outro, né? você vai vendo o resultado do outro, vai acreditando que o seu pode ser melhor, você vai... O grupo Tem a prova, Vai troca- tem a prova social, né? troca O pessoal faz, dá certo, experiência. todo mundo sai. Tem os corajosos, corajosos, que é. vão Eram os- desbravando. Eram os bandeirantes. Os bandeirantes. Você Vão fala isso, desbravando. Vocês que estavam lá com a gente, lembra? Quantidade de coisas que a gente implementava. Muito. Dava uma pancada na Absurdo. cabeça horrível, que dava tudo errado. Ah, sim. Aí você pegava, mudava, tentava fazer outra coisa. Galera lá do Nordeste, fiz isso, deu certo. Aí o cara do Sul, isso também deu certo. que a gente tem de indicação dentro da Infinity, pô, a gente apresentou um negócio espetacular. Cara, quem que começou? Ah, começou lá, sei lá, uns 10. São os bandeirantes, Sim, os bandeirantes. vão desbravando. Aí os outros ficam esperando, fala, vamos ver aí se vai dar, se não vai, né? É isso aí. Aí conforme os 10, porra, tá dando muito certo. Sim. Vamos, aí você Aí fala vai isso aí, entrar. pô, vem mais 50. Isso aí. Né? E sempre tem os últimos lá, os retardatários. Né? Então, e ali que eu acho que a coisa começou a mudar bem, né, para vocês. Foi. E aí chegou um momento. Quando você entrou na mentoria, Dani? Foi em 2019, quando acabou, que a gente ganhou o Master Prime. Vocês ganharam o Master Prime, foi em 2019, né? Isso. Então eles começaram em 2017. É. E em 2019, para quem não entende, não sabe o que é Master Prime e tal, a gente dentro da Prime, nós nós temos Sim. uma competição interna. Mas é uma competição que as regras favorecem o grupo, a Sim. inteligência Aham. coletiva. Não, total. Né? Mas, e aí, pô, imagina, os 5 primeiros, a gente faz alguma viagem super bacana. Então, no caso deles, os 5 primeiros, a gente dava a viagem para Dubai. E esse ano também a gente vai para Dubai, ano que vem vai ser Las Vegas. E aí, pô, eles entraram de cabeça, assim, nas regras do jogo. Uma competição levou 6 meses, né? De julho até dezembro. Dezembro. Levou 6 meses. E aí eles entraram de cabeça e foram campeões. Campeão, primeiro colocado. O Fezinho, Isso. será o primeiro Master Prime, 2018. 2018. foi campeão. Feia, claro. 2019 o Em Dani. Eu acho que aí que foi a virada de chave. Para nós, pra gente. o que mudou mesmo, de verdade, onde a gente
entendeu, foi aí. Né? Foi aí que mudou tudo. Digamos aí que foi um marco temporal. É isso aí. Porque até Aí que então, vira a chave, né, até totalmente. então, o que acontecia? A gente estava implementando tudo, né? A gente estava implementando tudo que estava acontecendo lá em gestão, Sim. mas eu e Estela estávamos trabalhando assim, na cadeira, atendendo o paciente, Sim. né? Em atendimento Ainda. dos Sim. pacientes. Ainda, né? Em 2 cadeiras odontológicas, eu e Estela, durante um bom tempo. Daí a gente montou a terceira e começamos aos poucos entender que a gente tinha que, né? Sim. Entender que nós não Dá outros éramos passos, né? insubstituíveis, né? Que é difícil muitas vezes pra gente, né? Que é dentista que está trabalhando. Você tem que desconstruir Sim. uma realidade. Mas Isso é o mais trabalhoso, mais difícil. De muito Você tempo, né? desconstruir uma realidade que acontece com grande parte dos dentistas que estão formados há muito tempo, a gente sabe disso. E a dificuldade, eu hoje vejo como mentor, quando a gente pega mentorandos que já têm uma caminhada aí, um caminho, uma estrada, é isso. É você Sim. conseguir quebrar uma realidade dentro da cabeça dele, fazer ele entender que vai ter que mudar. Exato. Crenças vão ter que ser quebradas, vai ter que mudar um monte de coisa que vai acontecer na vida dele. E eu tive que fazer, eu passei por isso com a Estela. Em 2019 a gente passou por essa experiência. Né? Tanto que, eu falo sempre, até então na praia, que vamos dizer que a gente Sim. começou em 2017, isso foi em 2019, o Dani sempre foi uma das referências técnicas. Sim. De Quando qualidade. você falava de É. qualidade, de atendimento, a gente associava ao Perfeito, total. De Então, encantamento, né, com Olhar o a minha cliente. contribuição, lembra na época? Era absurdo. 17, 18, Com era mais para a encantamento. parte Técnica. técnica, odontológica, né? Sim. Toda a parte de envolver muito com odontologia digital, então eu dava suporte para todo mundo. Fotografia, Aí a gente começou a montar uns odontológica. cursos para De dentro da DSD, praia e para claro, todo mundo. E claro, muito da parte do encantamento. Encantamento. Porque Sim. isso Sim. É a relação. Você olhava já viu que era qualidade e encantamento. Ali a gente trabalhava muito isso, né? O Sim. encantamento junto com o digital e para impactar o cliente e converter ticket médio É. mais alto. Então a gente trabalhava muito, mas Total. para a parte Você técnica. lembra disso, né? Mas a primeira palestra minha na Prime Cara, foi no mesmo dia da do Dani. Verdade. Olha. Foi Foi o mesmo. primeiro O evento. Dani foi primeiro, né? Depois Exatamente. Isso eu não sabia. Olha que Nós lá legal. no fundo andando. E a gente conversando. Os dois, Ah, A primeira que vez. legal, eu não lembrava No disso. mesmo dia. No mesmo dia. Na sequência. Eu depois você. E aí começou a trajetória lá do Master Prime. Cara, aí foi. Master Aí Prime. continua Aí você vai sacando, porque qual é o grande problema das pessoas? A gente sabe disso. É você ter um objetivo, cara. Uma coisa meta. muito clara e muito grande, que você quer muito. Se você tem isso, ninguém te segura e aí as coisas acontecem. A gente sabe Você disso. muda o que Sim. precisar mudar para atingir o Pra atingir objetivo. aquele É objetivo. isso. Eu né? lembro da minha angústia, cara, não sei se você vai lembrar disso, meu. Mas eu lembro que acabou o Master Prime, a gente ficou em pânico, eu e a Estela. É a mesma coisa que você imagina um cara Conquistou, né? grava, o cara compõe 10 músicas e lança um CD com 12 músicas, 10 de sucesso absurdo. Aí acabou, o tempo passou, ele vai lançar o segundo e o cara não tem criatividade, não consegue lançar outro. O cara fica desesperado porque precisa lançar um outro tão bom quanto. Acabou o Master Prime? E agora? Aí eu cheguei para a equipe, Qual é a cheguei pra motivação equipe, agora? o que nós faço vamos agora, propor para a equipe? Como que eu vou fazer agora para a gente ter a mesma intensidade? Aham. Qual Mesma vai ser entrega, o propósito nosso para a gente passar para elas? E a gente começou a ficar desesperado tentando achar um propósito. Aí Sim. a gente começou a trabalhar metas, caiu mais para o lado financeiro, lado de bonificação, premiação para eles também, criamos um Organização. Master Prime interno para a equipe. Perfeito. Então a gente vai usando a cabeça e vai criando Lógico. estratégias novas. Olha que legal isso daí que você falou. Muito Como legal. as coisas vão desenvolvendo, né? Uhum. Então, olha um espaço de 6 meses, o quanto vocês conseguiram crescer a ponto de fazer, inclusive, um Master Prime. Antes vocês tinham lá os dois Dentro, consultórios. É. Então, imagina fazer um Master Prime dentro da clínica, cara. Sim. Olha isso, que maluquice. Mas o mais legal também, que eu acho, é nessa jornada toda,
é exatamente curtir essa jornada que a gente teve nesses Isso. 6 meses, para chegar naquele foco, né? É que a gente sempre fala isso. Porque foi onde a gente começou a se autoconhecer, Exato. a gente começou a conhecer as necessidades da clínica, a necessidade de ter uma equipe para estar junto, de fazer com que todo mundo tenha a mesma sintonia que você, o mesmo propósito que você. Então, isso ajudou a gente a, depois de terminar o Master Prime, a continuar com esses pontos, esses protocolos, essas ideias para a equipe. Isso. Que foi onde teve uma outra virada de chave, quando o Dani saiu e a gente já estava um pouco mais preparado para manter essa equipe com a gente. Todo um desenvolvimento, né? Você vê todo um... A gente criou o entendimento da cultura da empresa. Perfeito. A gente entendeu a importância disso. A gente criou uma autoridade com o time que estava lá, porque o time comprou a ideia. Vocês sabem aí o tamanho do desafio que foi o Master Prime, por tudo que a gente passou na época lá. Foi violento, mas o time comprou a ideia. E a gente foi entendendo a importância de você ter um time com você. Perfeito. E essa ideologia dentro da nossa empresa, a gente solidificou isso aí e levou para frente. E vem cada vez mais aumentando, intensificando essa forma de conduzir, né? E manter aquela essência. Aquela essência que a gente tem. Então, isso aí foi um divisor de água, foi o que aconteceu. E aí, cara, depois que você falou assim, vamos para a mentoria? Foi em 19. Aí você pensa, eu ainda estava mocho, forte, eu estava trabalhando. Forte. E era forte assim. Cara, eu trabalhava com digital reabilitação. Então eu sentava 8 horas da manhã na cadeira e saía 3 da tarde, num caso. Aí você começa a sair com um pouquinho de dor. Você começa a olhar, e aí você começa a pensar qual que é o projeto. E aí eu estava falando com a Estela esses dias, agora há pouco ali, e qual que é o propósito? Porque a gente sabe que o propósito é a coisa mais importante. Quando a gente se formou, qual era o nosso propósito? A gente tinha um propósito. E talvez eu e a Estela, a gente tenha chegado onde chegou lá em 2017, 18, 19, porque a gente acreditava naquele propósito, que era o quê? Cara, a gente tinha um sonho, isso era claro na vida da gente, de ser dentistas bem-sucedidos. Isso. A gente tinha isso muito forte, a gente tinha um sonho de ter a nossa clínica odontológica. Fomos tomando muito pouco no começo, vendo as pessoas, tal, mas a gente foi porque eu quero aquilo lá, olhava naqueles... Você tinha um objetivo, eu quero, né? E a gente sabia pensava, onde você queria chegar, né? Daqui 20 anos você quer estar onde? A gente quer ter isso. E aí, a gente chegou nisso. E aí as coisas começaram a se transformar. Aí você fala, e aí, vai abrindo. Né? E aí? Qual que é o novo desafio? Qual que é o novo sentido? O que me move? Exatamente. E aí, o que acontece? Em 2019, quando surgiu a proposta de ir para a mentoria, eu precisei, junto com a Estela, desenhar uma forma de eu sair. Até então, eu já tinha encontrado e entendido a importância de você ter mais pessoas trabalhando junto. Falam dentistas, né? Desconstruir o nome Daniel Palhares, doutor Daniel Palhares, e construir, fortalecer o nome DS Oral. Então, a gente começou a entender esse processo e ver que isso é tranquilo. Está dentro da cabeça da gente, o não é possível. Simplesmente você fala assim, é possível acreditar e fazer. Pronto. O problema é isso, é você conseguir tirar essa ideia de que não dá da sua cabeça. De muita gente. Esse é o grande desafio. Que é o que limita, né? Exatamente. Então, às vezes, a gente tem que bater em cima da ideia de como fazer, você entender que é possível. E aí a gente desenhou essa minha transição de saída, fortalecendo o time, trazendo pessoas, capacitando pessoas tops, que hoje estão lá. E deixa eu te perguntar, nesse momento você queria sair também? Então, beleza. Isso é bom, não sei cara, isso aí, meu. Sensacional, cara. A pergunta muito top. Porque, porra, eu não sou muito top, porque eu não queria. Eu treinei no espelho. Eu era apaixonado, cara, apaixonado. E aí, eu falei isso naquele primeiro treinamento para mentores lá, eu falei isso, né? Aonde eu me apeguei, né? Para conseguir fazer essa transição. A gente tem que encontrar um negócio desse. Aonde? Como que eu vou sair disso? Né? Como é que eu vou me fortalecer para fazer essa transição? Aonde e por quê? Aí o que acontece?
paralelo à minha paixão por atender um dentista ali, entregar casos de reabilitação e ver as pessoas felizes. Eu vou complicar a pergunta para você. Aqui para ver se eu concluo. O pior ainda está por vir. O que acontece aí? Eu precisava fazer o seguinte, cara. Eu estava lá, trabalhando, feliz da vida, gostava. Mas eu precisava encontrar uma outra paixão para sair do que eu era apaixonado. Sim. Né? Algo que Perfeito. me deixasse tão feliz como eu era ali. E eu sempre tive a outra paixão paralela, que era ensinar, que eu tinha por especialização, tinha um monte de outra coisa com paralelo que eu era apaixonado, super feliz, mas demais da conta de feliz daquilo que eu fazia, as duas coisas. E aí eu entendi o quê? Que eu gostava de fazer com que os dentistas aprendessem a fazer uma coisa que eu fazia e eles não conseguiam. E quando eu vi um dentista colocando em prática, mandando para mim no particular, Agradecendo. Dani, cara, eu fiz aqui um implante com aquela restauração imediata, com aquela técnica, você muito obrigado, o paciente está muito feliz, eu fiquei tão feliz. Cara, eu ficava feliz ali. Realizado. Eu comecei a olhar o que acontecia com alguns mentores que já tinha e via o feedback e eu comecei a fazer uma analogia. E eu comecei a entender que na mentoria eu ia conseguir impactar mais dentistas e mais pessoas do que eu estava impactando sendo um professor, com cursos pequenos, poucas pessoas, técnicos ali. Pô, sensacional. E aí, Sensacional. eu grudei nessa ideia. Eu grudei, me agarrei nessa ideia e foi aí que a gente... Você tem que estar feliz para fazer o negócio. Lógico. Por isso que eu perguntei, né? E aí eu eu falei, não, eu vou encarar esse projeto e eu vou entrar de cabeça e vamos para cima. Só que... E aí? A gente sabe que a mentoria a gente tem que se dedicar muito e a gente tem que sair da clínica da gente. Uhum. E eu era, junto com a Estela, os dois líderes da clínica, nós éramos. Sim. E eu, em algumas áreas, mais a parte clínica, né? E a Estela mais na parte administrativa e equipe e outras coisas assim. Então, a gente precisou construir esse cenário de liderança absoluta para ela dentro da clínica. Esse foi o desafio. Mais um desafio. Esse foi o desafio. E esse é talvez o maior. Por quê? Você dava aulas para formação técnica de dentistas. Com qual objetivo? Subjetivamente falando. O objetivo era para estes dentistas poderem fazer o atendimento com qualidade e eles prosperarem. Aí você teria que mudar, ensinando dentistas a fazer um gerenciamento de uma equipe que pudesse fazer aquela entrega com a mesma qualidade. E aí que dava o conflito. Porque no início, você não acreditava que era possível fazer isso. Era uma formação pro dentista atender e ele ser a pessoa que vai garantir a entrega. Essa entrega com qualidade, ela não era vista como algo que você pudesse transferir para a equipe. Entende? Aquela formação que você passava para os dentistas conflitava com esse sonho de poder ensinar pessoas a prosperarem escalando. Sofri, cara. Em noites. Eu lembro disso. Pô, você falava, cara, Difícil. Porque nessa época a gente tava amassando barro junto, né, cara? A gente tava na mesma pegada ali. E a gente era muito próximo, né? E cara, sofrido, né, cara? Sofrido, não é fácil, cara. Foi muito difícil conseguir lidar com tudo isso na cabeça e transformar isso. A gente não externa muito porque, cara, não fica focando nos problemas. Sim, na solução, não vai pra cima, não fica vitimista, chorando com os outros, não. Mas o que passou aqui dentro foi intenso, foi uma transformação complexa. Eu tenho que largar uma coisa e as pessoas se chocarem em viver. Isso aqui é o que mais me impressiona até hoje. Ele não acredita ainda, parece. Esse aqui, cara, porque era uma referência total de uma, né? Mas você é o símbolo do reabilitador, cara. Professor do cara que... Né? Porque talvez, engraçado. se você olhar para os mentores, eu acho que é isso. Basicamente é isso. Mas se você olhar hoje para os mentores, talvez o que era a maior referência técnica. Sim, ou seja, é isso. Né? Eu também acho. Tem o Carlito também. Teve essa parte, mas o Dani,
Pelo menos eu falo agora. Verdade. Eu sempre via o Dani muito O perfil, como né? o símbolo do cara que era o executor. E aí, de repente, ele sai completamente disso e extremamente realizado com a nova função. E, gente, eu tô falando aqui, e não é porque estou na frente deles, mas quantas vidas que o Dani está transformando nesse mundo. E de maneira brilhante. Sim. Então, quer dizer, ou seja, com uma função, se for ver, completamente da que era a zona de conforto dele, né? Ele teve que sair da zona de conforto Sim, dele, exato. mas para mudar e fazer quantas Ô, pessoas Ale. agora prosperarem através de uma não- outra atividade. Ale, Então, e não assim, só, olha só, e não nessa mudança que antes a gente pensava, o meu sonho era ter um consultório, eu e a Estela, vamos pensar nele, eu e a Estela temos um consultório para atender os pacientes, realizar e transformar a vida dos pacientes, tá? Quando tudo isso acontece, tudo isso abre, olha só, hoje o Dani faz a mentoria, então ele consegue impactar e realizar sonho de muitos outros dentistas e melhorar a vida de muitos outros dentistas. E dentro do consultório, que era 2 cadeiras, hoje são 4 cadeiras, onde era um funcionário, hoje são 10, 12 funcionários, onde eram 2 dentistas, hoje somos 6 dentistas. E isso falando só da Nacional, porque tem a outra. E tem a Vivara, tem a Vivara. Então, assim, Sim. olha o tanto de outras Não, não pessoas que a gente também está impactando eu a vou mais vida e longe melhorando ainda. e tudo. Vai além. Todos os dentistas que ele está ajudando a prosperar conseguem atender mais pacientes, Sim. contratam Sim. mais equipe. Onde vai essa cascada? E acho Então, que o mais isso é uma legal é só você ver Show. que no começo ali, que você parece que tem que tomar uma decisão ou um ou o outro, né? Que você fica dividido. E na verdade, se você se planeja e você se organiza, você consegue ter os dois. E hoje, com certeza, você se sente realizado demais na mentoria e realizado demais com as clínicas, né? Então olha como dá para você se organizar. Isso tem que ser reforçado também. Só é possível você ter do lado uma fortaleza. Isso aí que eu ia perguntar. Aí, olha o seguinte, agora na é verdade, Por ninguém quê? sabe. Só para deixar claro. Só para deixar claro aqui. Cara, para as coisas darem certo. E aí eu falo Perfeito. não só como sócios, mas como casal. E aí eu tô falando da vida agora. Estamos falando de clínica odontológica. Cara, tem que estar muito alinhado. Muito. Tem que ter muito apoio. Tem que ter realmente uma pessoa Lógico. que te ama do lado e Sim, te sim. joga pra cima, e te apoia. Eu tô com você, eu conto contigo. E Ale, olha É. pegando os podcasts que nós gravamos, onde a gente falou da questão dos sócios estarem alinhados, né? Seja casal ou não. E aí a gente tem lá o primeiro caso que os sócios estão completamente desalinhados, um acaba puxando o Sim. outro que quer fazer diferente. Sim. Aí a gente tem o segundo caso, Que não os atrapalha. sócios estão desalinhados, mas um o atrapalha. outro não atrapalha. Ou os sócios estão muito alinhados. E agora a gente tem um quarto modelo, que é os sócios muito alinhados, onde até um deles permite o outro sair da ajuda da própria empresa para viver algo maior, que para a Mas, família, né? Mas olha isso, que é o caso deles. Sim. Sabe o que eu acho legal? Por exemplo, assim, eu e o Dani, a gente tem algumas visões diferentes. Eu sou razão, e o Dani, emoção, né? Total, total. né? Coração. Eu nunca tinha percebido. Não percebeu? Ainda bem que você percebeu que eu que sou a razão, né, Fábio? Só que ele é emoção. Mas o que é legal, que eu acho, é quando você tem uma cabeça aberta, um mindset legal, isso é coisa trabalhando, como eu vejo, eu, Estela. Cara, eu aprendo todo dia com ele. Então, para mim, isso é legal. O meu lado razão aprende a ser um pouco de emoção. E ele, ao mesmo tempo, isso. Então, dá certo quando você consegue entender esse motivo, esse propósito. Eu tô aqui para aprender todos os dias com ele e ele também aprende todos os dias comigo. E aí você vai preponderando o que é certo, o que é errado e você vai crescendo. Se permite, né? Exatamente, Exato. isso. Essa é a tradução do alinhamento. Você É. vê esse entendimento. Deixa eu contar uma história. Fala aí. Não, eu ia falar que eu acho que é a base de um casal, né? Quando você se permite, né? Porque às vezes você tem na cabeça, eu sou desse jeito, ele tem que me aceitar assim, e ao contrário. E não, né? Eu acho que o casal tem muito disso, né? De dar certo quando você se permite, quando você ouve, quando você, às vezes, você quer fazer uma coisa, mas faz pelo outro, pela vontade do outro. Falando de casal, a gente vê na mentoria, né? E a gente entende aí olhando, cara, isso é claro. Se a Sim. empresa familiar tá boa,
a empresa profissional Tá. prospera Exato. muito mais rápido. Muito mais. Então a gente até na mentoria, a gente bate primeiro na empresa familiar para entender como é que está ali, para daí começar a trabalhar, né? Sim. Porque Perfeito. senão não tem foco, as coisas não andam, vira pau. E isso dá a gente, problema. cara, todo podcast a gente acaba caindo nisso. Cai. É impressionante, cara. Para você não ver a tem as- importância. As duas Você vê a situações, importância. a profissional e a familiar, a pessoal, cara, elas caminham juntas. Sim, não sim. tem como, Não, né? não são duas coisas separadas. Não tem aquele negócio de vira profissional 6 horas da tarde, saiu agora, Não tem desliga a como. chavinha e liga a outra. Sim. Não, você é uma pessoa só. Tem como é que você vai hora que desligar é a chavinha, cara? exato. Eu, Você por é um exemplo, só, você não pô, precisa cara, desligar essa chave. Não em existe. especial quando você empreende, né? Sim. Pô, aquela É. empresa é sua, é um filho seu e você tem que cuidar, você tem que fazer dar certo, não é? Você tem que ser verdadeiro aqui e ali, cara, dos dois lados. Afinal de contas, a vida profissional é que possibilita você atingir o objetivo pessoal. E ao mesmo Exatamente. tempo, a vida pessoal é que permite você alcançar Isso. as suas Isso realizações aí. profissionais de uma maneira mais Não, vai assertiva. vendo. Pô, é o jogo ali, tem que estar. Não existe muito sucesso, lembra? Não existe sucesso profissional que compense o fracasso familiar ou pessoal. Essa Acho me que pegou essa- no Google. Não, Eu não lembro. Ele tava olhando o celular aqui há pouco. Você acabou de colocar no grupo. Frases motivacionais de sucesso. Ele leu, o Henricão abriu pra mim. Pulou essa aí. Obrigado. Nada, muito bom. Repete aí, Ó, Fabetinha. não existe sucesso profissional que compense o fracasso familiar ou pessoal. Muito bom. Palmas, Fabetinha. Agora, deixa eu mudar um pouquinho de assunto, que eu tenho uma história aqui que é muito legal e eu acho que compete muito a vocês. Nós, há um ano atrás, mais ou menos, nós fomos gravar uma espécie de um documentário, um reality show, tal, em Ribeirão. Né? Por sinal, foi muito legal, a gente tem um material assim top disso daí. Que a gente precisa dar continuidade, foi muito legal. Né? Dá para montar uma série, né, pra galera. Aí o que acontece? Aí nós fomos visitar uma clínica que nós somos sós, cara, tava em construção ainda. Saímos de lá, a gente foi para a DS Oral, que é a clínica deles, né? Em Ribeirão, cidade. E aí lá em Ribeirão tinha o Dr. João, né? Sim. E tá lá ainda? Tem. Isso aí, Ah, Dr. João. João, abraço, beijão pra ele, gente fina pra caramba. Beijo, João! E aí ele tava entregando o caso de um paciente e tal. Sim. E aí a gente chegou lá e tal, e aí o nosso Boninho, o Henricão, ia entregar um kit para ele, né? Kit de Finalização finalização. Kit de finalização do tratamento. Tava de Isso, que carne. tem todo um encantamento e tal. E aí o Henricão falou, não, vou lá filmar e tal, porque ele vai se emocionar. E o Henricão todo sabe, eu vou lá. É um momento, vou, é um todo momento. malandrão, vou lá filmar que o paciente, o Dani vai tocar o coração do paciente, vai entregar o kit e eu vou filmar e tal. Cara, aí eu fiquei na sala da CRC, comercial, da Cassandra, também, né? Beijão pra Também ela. tá lá. As meninas, a Eduarda. Duda, isso. A Duda é nossa gerente agora. A gente lá batendo papo, beijão pra Duda, tem gente fina pra caramba, as duas. A gente lá batendo papo tal, e vendo na câmera. Sim. Né? Vendo na câmera, lá, todo o movimento, Henricão com a câmera, o Dentro Dani da lá, sala. jogando e tal. Daqui a pouco, quem que volta chorando? O Henricão chorando, emocionado com a história do seu José, alguma coisa assim, não é? Eu lembro tanto que eu fiz um treinamento que eu comecei contando essa história. Com a Que depois ele mandou a foto, foto. com a tábua do churrasco, A com a carne carne toda cortada, picadinha e cortada, tal. É que ele Que fazia muito legal. tempo que. Era o sonho dele, né? Comer, cara. Ele não comia churrasco. Era o sonho Lembra, dele, Henricão? ele queria comer, fazia 30 anos. Aí eu queria entrar nesse ponto, assim, porque, pô, vocês são muito bons nisso, né? Em encantar o paciente, em fazer com que a experiência do paciente seja uma experiência diferenciada. Conta aí um pouquinho o que vocês fazem lá, sei lá, como que é essa experiência de vocês. Agora sobrou pra mim. Graças a Deus. Não, eu acho que assim, a gente, dentro de todos os princípios e valores que a gente tem ali dentro da clínica, né, uma delas é transformar a vida das pessoas, né, através do sorriso mesmo.
E a gente tem até a senha da clínica. Isso que eu tudo ia falar, cara. A primeira impressão que eu tive quando eu fui lá. Sério? Eu pedi a senha do Wi-Fi. Qual que era? Muito além do sorriso. Aí. Olha que Então, esse é o Começa nosso... já. Pô, essa é uma dica muito legal. Isso pra é uma galera fazer, dica aí. meu. Essa é a nossa visão. Então, o paciente está lá na recepção esperando. Fala, tem a senha do Wi-Fi? Tem. Qual que é? Muito além do sorriso. Aí o cara já... Opa! Sensacional. Né? Então, assim, por quê? Outro dia, Olha que legal. Dá meu celular aqui Olha que eu vou mandar. Olha que legal. Outro dia chegou um senhor lá e a esposa dele tinha feito uma cirurgia grande, né? Tava em casa. E aí o marido chegou para ser atendido, porque ele também estava passando. Aí a concierge chegou, perguntou, a Thaís perguntou, se eu não lembro o nome dele. Como é que vai o senhor, tudo bem? E a sua esposa, tá bem? Ele virou e respondeu assim, como a senha daqui do Wi-Fi, muito além do sorriso. A senhora respondeu assim, legal. nossa, deu risada pra caramba. Mas você vê que legal como marca? Marca. Isso é importantíssimo. Então, sim. E surpreende, E né? aí, continua aí, Stelinha. Então, a gente tem esse estilo de encantamento, assim, né? De atender o paciente desde a hora que ele liga, até todo o passo a passo dele dentro da clínica, finalização do paciente, tudo em transformar mesmo a vida dele. Então, nós estamos ali para isso. Para ir muito além do sorriso mesmo. Não pensando só em entregar um tratamento odontológico, não. De virar amigo do paciente, de saber como é que está a vida dele, da esposa, fazer um acolhimento. Isso faz com que a gente acaba tendo muitas indicações. Hoje a gente tem, sei lá, quantos, 60%, acho, do nosso atendimento 73%. vem de indicação. Olha que legal. Por conta de todo esse acolhimento. E sabe que Mas isso é um dado, porra, até legal. É um indicador, né? Não, de demais. satisfação. De qualidade. Que é impressionante. E Todo sabe mundo que a gente bate um papo é tudo acima de 60. E sabe o que a gente interpreta também, que a gente enxerga? Sim. Que dentro da rede, do Facebook, por exemplo, existe um processo de indicação lá também. Por exemplo, aparece lá a Dona Maria no Facebook uma propaganda, por exemplo, da S-Oral. Aí ela viu que quem curtiu foi uma amiga que ela tem. E aí ela vai e manda uma mensagem, você curtiu isso aqui? Eu fiz tratamento lá. Olá. É bom, legal. Você entendeu onde é que está o negócio? Perfeito. Muitas pessoas vêm pelo Facebook, mas na verdade porque conhece alguém. Exatamente. Então existe uma malha que acontece Cara, muito legal. por uma filosofia solidificada de É uma construção, de atendimento que a gente fez, que você começa a performar melhor no Facebook ou no Google e você, porra, por que ele tá e o outro não tem? O cara tá investindo a mesma coisa. Existe um encantamento, existe todo aquele trabalho que a gente tem que fazer dentro da clínica e a gente trabalha na DS-Oral de forma insana. Ou você faz, ou você não faz. Não adianta. Mas vocês têm tempo, né, Dan? Acho que isso que é legal que você falou, que vocês fizeram uma construção de relacionamento, né, na região, tudo. Porque muitos dentistas hoje, a gente percebe que não se dedicam, não tem tempo para se dedicar a ouvir o cliente. Então você percebe o pessoal atendendo naquela rotina maluca. Aí a gente quer falar, né, quer se livrar, parece que você tem outros atendimentos, e não se dedica o tempo de pensar nesses detalhes, de ouvir o cliente, de entender realmente a expectativa, de conhecer um pouco mais da história da família. Então quem constrói isso e que vai no dia a dia e se preocupa, realmente tem um melhor resultado. Tanto né, que hoje a gente fez uma reforma, né? Acabamos agora a reforma lá na clínica e a gente fez um loungezinho que é para sentar e tomar um café para bater um papo com o paciente. Sim. Então, assim, você vê? a gente os dentistas estão ali fazendo os atendimentos, mas a gente está no backstage sentando, batendo papo com o cliente ali, tomando café, conversando, sabendo da vida dele. E cada vez melhorando a estratégia de como melhorar a experiência do cliente. Que é o que a gente tem que olhar mais. Mas a senha do Wi-Fi 2 é fazendo reformas desde 2000. Mais ou menos por aí. Mas acho que o legal Em 2017 tá quebrando. Tá quebrando. Nunca parou, tá Essa última reforma. Mas e o bom é que a Jaque pode também. todo o cara mundo falou, mas reforma não, mas não é essa daí não. Essa daí, agora essa daí já foi. Mas reforma é sinal de crescimento, né? Isso que é legal. Por isso que eu tô brincando. É o tempo todo, né?
E aí depois das 2 cadeiras, agora o lado. Mas lá na Mas- DS são tantos detalhes, cara. Lembrei de mais um. Então são tantos detalhes assim, você entra, o cheiro da cheirinho, clínica, assim, é Aquela incansável. porta é top. né? Cara, a porta, o cheirinho, o Sim. café, aí a plotagem na parede e tal. Sabe o que eu queria que você contasse? Aquela história que você, quando o cliente entra, que faz o escaneamento e tal, ele vê na televisão, mas aí ele é surpreendido pelo lixinho ali do lado. Tá. Pô, essa daí eu fiquei curioso. Eu não sei se vocês Cara, não, você não vai acreditar. Não, isso aí aconteceu lá atrás, né? Quando eu descobri Eu isso, lembro. e a gente começa a entender o valor verdadeiro das coisas, né? O valor verdadeiro, às vezes, está nos pequenos detalhes, e os mais simples também, né? Sim. Por exemplo, um exemplo clássico. Você acha que o paciente entende de cadeira odontológica? Cadeira. Não. Agora ele entende sofá. Sim, Se ele olhar um sofá bom, ele vai conversar com você sobre o sofá. Opa, esse sofá, ele vai se contar mais com o sofá do que a cadeira. Tá? Perfeito. Tem que olhar essas coisas. Beleza. Lá atrás, eu ainda estava avaliando, né? Passando bastão ali em treinamento com a Vanessa, que é espetacular, hoje é a nossa avaliadora principal. E aí a gente, uma das coisas que a gente implementou lá foram os lixinhos, né? Todo o ambiente tem um lixinho. E é aquele lixo que você chega perto e ele levanta a tampa. Lixo Né? Lixo eletrônico. Ele levanta É o a tampa, sensorzinho, né? Sensor você não põe a mão, beleza. E aí a gente tem digital faz tempo, né? E eu uso o scanner na avaliação. Eu escaneei, cheguei pro paciente e tal, fiz a avaliação, todo o protocolo, bonito, tranquilo, sentei na cadeira odontológica, escaneei ele, isso aqui é um scanner, ele faz uma imagem tridimensional. Cara, eu fiz aquele negócio do scanner, eu tava assim, enchendo ele, falei, nossa, agora eu tenho o scanner, isso aqui vai transformar, e ele vai ficar louco com esse negócio, e ele assim, porra, legal. Aí o lixinho. Gostou do lixo? Aí, beleza, aí tá, só que lá, tá, vamos sentar ali, tá, saiu da cadeira, aí dei um guardanapo no começo, né, da avaliação ali, tirei o babador, e aí ele saiu, aí esse babador aqui, pode jogar ali, aí ele foi jogar no lixinho, lá que ele chegou perto, que o lixinho abriu, ele fez assim, caramba, que isso? Como pode uma coisa dessa? Que clínica tecnológica. A clínica de vocês é incrível! Eu nunca vi nada na minha vida, um lixo abre a tampa! Como pode acontecer um negócio desse? Eu olhei pro scanner, cara, eu falei assim... Quantos lixinhos? É top, mas... Cara, aí a gente começa a entender que o que realmente tem valor, né, pro cliente. Obrigada. sei. Só o pessoal entender, né, casa? Ô, Rick, mas sabe o que eu acho que é mais legal ali, além de tudo? Os clientes da clínica têm uma indicação alta, né, um volume de indicação alta, por todo o acolhimento que a gente faz Sim. com os pacientes, todo o encantamento que a gente faz com isso tudo, mas o que vem por trás, na realidade, é todo o treinamento e encantamento que a Sim. gente faz com a nossa equipe. Os bastidores. né? Eu acho que isso Com é a o... equipe, você diz. Com a equipe, equipe. tá? Com a equipe. A verdade é séria. Então, na verdade, existe o quê? Isso. Existe Lógico. o quê? Uma preocupação intensa com a jornada clínica do cliente. A gente Perfeito. precisa fazer com que ele tenha uma experiência que ele não vai passar em lugar nenhum. Isso. E assim, de uma forma muito intensa. Todo Sim. mundo tem que entender isso, todo mundo tem que comprar essa ideia. A gente tem um porquê de estar lá. A gente desenvolve as pessoas, a gente faz com que elas entendam. Todo mundo olha pra gente, quem trabalha lá dentro, entende por que a gente trabalha. Já não é Perfeito. mais pelo dinheiro, né? Sim, sim. É para ver elas crescerem, ajudarem a mãe, o pai, o marido, os filhos, Perfeito. fazer com que eles se desenvolvam e sejam pessoas melhores. E hoje a gente trabalha por prazer. É aquela velha história. Curtir a jornada. Exato. Curtir o tempo em que a gente está trabalhando. Não é pegar e focar no pote de ouro no fim do arco-íris e achar que lá que vai estar a realização. A felicidade é só vai amanhã, curtir né? o arco-íris, velho. Vai curtir a lá o felicidade caminho. Então a gente passa isso para elas. Que a gente está fazendo tudo aquilo, não é para que a gente tenha, lógico, números são importantes, a gente está lá para isso. Mas o verdadeiro objetivo, para que elas entendam e elas prosperem na vida delas,
é usar tudo aquilo que a gente está passando para elas crescerem. E serem pessoas mais importantes e melhores, com mais bem-sucedidas na vida delas lá dentro ou fora da empresa no futuro. Sim. O que a gente quer é isso para elas. Isso está bem claro. Peraí, acabou de chegar aqui alguém. Opa! Vem cá, cara. Vem cá, passa aqui, pô. Alguém. Legal. Olha lá. Ah, eu quero saber. E aí, tudo bem? E aí, Não, tá ótimo. Tá gravando, né? Tá gravando, né? Deixa gravar. Deixa gravando. Assim é. Vai, Betinho, vai. Aqui é assim, isso aí tem que gravar, hein? Não vai cortar, não. Esse é o parte boa do bate-papo. Sim. De estar dentro de casa, não é? Tá dentro de casa, tô na rua. Em casa é isso. Ô, Dan, Estelinha, deixa eu te perguntar uma coisa. Como vocês se sentem hoje, assim? Eu digo assim, do ponto de vista daquilo que vocês lá atrás gostariam de ter alcançado, que vocês já alcançaram, é o que vocês objetivam para a vida de vocês, como vocês se veem, assim? Assim, eu acho que muito, muito realizada, né? Tudo que a gente sempre sonhou, sempre planejou, foi acontecendo com tudo que a gente vem implementando do Sucesso Odonto, da Prime, de toda essa organização que a gente teve. Então, hoje eu me sinto muito realizada. Não só profissionalmente, porque era um sonho a gente ter uma clínica, ela ter todas as especialidades. Eu nunca pensei em ter um tomógrafo dentro de uma clínica, nunca imaginei, nunca imaginei que isso um dia fosse acontecer, fosse ser uma realidade, né? E hoje a clínica funciona super, 2 scanners, o tomógrafo, então isso é uma coisa que me super realizada profissionalmente. E eu acho que pessoalmente também, porque eu nunca fui muito de me questionar o que eu queria, o que eu não queria. Esse autoconhecimento aconteceu comigo. Então, hoje eu sei onde eu tô, onde eu preciso melhorar, quais são os pontos que eu tenho de melhoria, os pontos que são positivos dentro da minha pessoa, da pessoa do Daniel, da minha família. Então, isso eu acho que, tanto profissionalmente como pessoalmente, eu me sinto super realizada e tenho a certeza que isso tudo aconteceu por essa experiência que a gente passou com vocês, com a Prime, com tudo isso, que são pessoas que fazem a gente sair dessa zona de conforto que a gente está e demais. Tá indo melhorar. Tem uma coisa que a gente fala, né? Que assim, nós queremos que você tenha mais qualidade de vida. É isso que a gente quer pro dentista, independente do que ele for fazer. Sim. Qualquer área lá dentro. Perfeito. A gente quer isso. E eu tenho certeza que quando a gente fala isso, para quem está escutando, a pessoa deve ficar um pouco na dúvida do que significa qualidade de vida. O que é isso? O que você está querendo me entregar? Como é que é? O que é essa qualidade de vida? Fica essa dúvida. Porque às vezes a gente não sabe o que é a qualidade de vida. A qualidade de vida, cara, é felicidade. É isso, é a total felicidade. A qualidade de vida, é uma vida chego, com qualidade, é você uma vida ter chego boa, uma vida no legal. objetivo que você queria. Exato. Você conseguir alcançar aquilo que você desejava. E você planejou, conseguiu chegar, e você consegue, aí entra a qualidade de vida, trabalhar o que você quiser para ser melhor. Perfeito. E que é diferente de pessoa para pessoa. Cada um tem a sua, né? Porque a sua realização pode ser diferente. Exato. A minha, hoje, isso é muito intenso em mim, cara. Eu sou muito feliz. Adoro, cara. Troço Eu doido. adoro. Eu adoro. Me faz troço doido. Cara, troço doido. Eu sou feliz e realizado por ter a oportunidade de me sentir assim. De ter esse sentimento, que é o quê? De alegria quando eu vejo uma outra pessoa feliz por alguma coisa que eu ajudei. Tá realizando o sonho assim, dela, né? O lance de deixar um legado, de não passar batido por aqui, de conseguir, sei lá, cara, o maior número possível que eu conseguir de impactar de pessoas
que os netos, os bisnetos dessa pessoa, por algum milésimo de segundo, lembrem de alguma coisa que ajudou, pode não lembrar de mim, mas lembre de mim. Eu sei que vai acontecer, então quando eu tiver toda vez assim, parado, tranquilo, e dou aquela respirada e olho para cima e agradeço, tudo isso vem de forma extremamente intensa na minha cabeça, e eu sou feliz e realizado. Isso para mim É qualidade de vida. é a qualidade de vida. É isso, perfeito. Não, perfeito. Ele descreveu, eu acho de. Esse é o barato. Alguém anotou aí? Mas é isso, cara. Impactar positivamente a vida do próximo. Independente da forma como você vai realizar isso. Tem diversas formas de fazer isso. E a gente tem que entender, eu não pensava isso, né? Eu não sei como é que vocês, que eu sei que vocês também, né, saboreiam, isso é muito gostoso, mas eu lá atrás não pensava assim, eu não enxergava, não via, não fazia, né? Mas é porque aí é o mundo que você vive, né? Às vezes você Também não tem a oportunidade de enxergar verdade, isso. É verdade. Você não consegue saborear aquilo que você não conhece. Sim. Não é? Exatamente. Só que a gente tem que trabalhar isso porque a gente está falando que isso existe e que é bom, que faz bem. Então, para quem está assistindo, se tiver oportunidade em algum momento de trabalhar isso na sua esfera, onde você está, em fazer o bem para alguém, e intensificar isso que você está fazendo, e olhar e ver que você já fez bem para as pessoas, e lembrar que isso fez bem para você, começa a trabalhar isso, porque não tem Eu acho que até é cultural, né? Acho que até é cultural, né? Porque todo mundo fala assim, pô, mas o normal é o quê? Você sofrer, né? No dia a dia você trabalhar demais. Parece que você tem que trabalhar a vida toda para alcançar lá no final, né? O potinho de ouro, a felicidade, a aposentadoria. Aí que você fala, né? Ah, não, aí quando eu trabalhei, me matei, aí sim eu vou ter tempo com a família, eu vou morar na praia, parece que tá tudo no amanhã, né? Então acho que até por cultural. Isso que eu falei que a jornada, o Master Prime, a jornada, tem que curtir a jornada. Foi difícil, é sacrificante, você vive por um período para aquilo, vive mesmo, porque a tela do celular era foto de Dubai, do Burja lá, para acordar todo dia de manhã, olhar na tela e falar, opa, é isso que eu vou trabalhar, hoje eu tenho foco, esse é o meu foco, era assim. Mas o que é legal foi a jornada que a gente construiu para chegar lá. É aquilo que você está falando. Foi onde a gente teve autoconhecimento, onde a gente conseguiu enxergar essas coisas que antes a gente não enxergava. Tem uma história do Dani que é muito legal, que eu queria que ele passasse para o pessoal, porque essa é legal também. Acho que até para o pessoal entender um pouquinho o que ele fala, que foi quando você contou o primeiro dia, que acho que você mandou, ou ligou, ou mandou uma mensagem para o Rick. Agora você fala em detalhes isso. Que acho que foi o primeiro dia que você tinha meio que saído ali da operação e você falou que estacionou. Você estacionou o carro. Essa é muito legal. É muito legal. E agora? E conta daquele vai, conta aí. Isso aí, voltamos lá atrás. Voltamos lá em 2017, 18, por aí. Quando a gente... Não posso largar o osso, eu tenho que trabalhar, eu que tenho que estar aqui no operacional, entregando sorrisos, aquela coisa, eu que tenho que fazer, né? Mas a gente entendeu que precisava crescer a equipe e eu precisava sair um dia, porque eu já via a necessidade da gestão entrar e eu tenho para fazer as coisas, lógico, lá em 2017, 2018. E aí a gente a gente chamou uma colega para trabalhar na ortodontia lá na clínica e onde é que nós tínhamos 2 cadeiras na época? Onde é que a gente vai pôr ela para trabalhar? Bom, vamos tirar um dia do Daniel, a quarta-feira, para que ela atenda a ortodontia os pacientes na quarta-feira. Beleza, mas não tem demanda, então vai ser uma quarta-feira por mês. Tá, depois se aumentar, vai para 2 e assim vai. Então tá, vamos lá. Terça-feira, terminei esse expediente, olhei minha agenda de quarta, fechado. A doutora ia estar lá atendendo. Beleza, até acordei de manhã, tomei café, pus a farda. Pô, tô livre. E aí peguei o carro e fui. Fui pra onde? Aí fui indo, cara, 8h10, 8h20, passei aqui, dei uma volta ali. Perdi. Hoje em dia você faria isso de Fusqueta azul. Aí eu parei para uma árvore, mesmo na avenida, assim, parei o carro.
Eu fiquei assim, quieto um pouquinho ali, uns 5 minutos, tentando construir o meu dia, né? Compreender, né? Porque eu, assim, eu já tava indo bem, né? Eu fui até aí, cara, consegui parar o dia. Né? Só que, pô, o que eu vou fazer? Aí depois a gente vai entender o que eu tenho que fazer. Tem que fazer gestão, mas depois a gente vê. Primeiro vamos criar o dia, tá, pronto. Aí eu parei, cara, eu falei, porra, nossa. Ó, não tô trabalhando. Liguei o celular, lógico. Mandei um áudio pro Rick. Cara, e parei, foi um marco temporal. Eu parei ali e falei, Rick do céu, eu vou achar esse áudio, cara. Tá lá, lógico. Vou achar esse áudio. Rick, tô aqui, cara. Meu, você não vai acreditar. Tô parado aqui na avenida, embaixo de uma árvore. Não estou trabalhando. Meu primeiro dia na história. Que eu não trabalho na clínica e tem alguém trabalhando no meu lugar lá, na minha clínica lá. E eu tô aqui. Pô, cara, tá o que eu faço? Agora vamos fazer aí o seu voto. Que legal isso, beleza. Depois a gente conversa. Tá bom, mas... Cara, foi muito louco isso. E olha o perigo, né, também, acho que como é engraçado, mas como a gente entra numa rotina, né, na vida que a gente, você vê que a gente não pensa mais em nada, é tão automático. Você tá lá atendendo, você sai, você faz as mesmas coisas, você toma o mesmo banho, toma o mesmo café, pega o carro, faz o mesmo caminho, chega na clínica, você entra na tua sala, você entra naquele mundo, parece que fecha, aí você vai embora, vai, janta, dorme, né? Eu funciono assim, cara, eu tenho que criar um negócio pra daí eu me arrebentar lá e eu tenho que resolver. Então eu saí com a partir dali eu precisei construir o que fazer. A gente vai olhando, a Estela, ela já é mais gestora da clínica, na parte ali. O que você me dá o banco aí que eu vou pagar a conta? Então, aí você começa a construir uma rotina, né? O que nós vamos fazer na próxima quarta-feira? Aí você desenha, e aí você começa a colocar, preciso estudar. Almeja novas coisas, né? Você passa a almejar. Porque você abre a cabeça, né? Aí Você você abre. passou a ter tempo pra pensar. Pensar. E você almeja coisas novas. Aí você começa a entender como funciona, né? Mas você precisa criar. E abrem outras portas, né? Faz Não, parte da evolução, que aí aparecem outras portas, você começa a abrir outras portas, e a evolução pessoal e profissional, que é o que... Exatamente. Muito Qual é legal. o sonho de vocês? Isso. Daqui pra frente? Daqui pra frente. O que tem nessa Almejo. cachola aí? Cara, Essa cachola. Em homenagem ao teu pai. Assim, Meu pai é Michorna. que ele falou Michorna. Isso daqui tá uma Michorna, a gente Michorna. Essa Nossa. Nossa, isso toda vez que vem essa pergunta, eu Tá aí, eu lembro de um dia que eu fui na casa do Fê, cara, morando em Bauru ainda. Eu entrei num quarto lá e eu vi uma parede enorme assim, cara. Eu fiquei assustado. Caramba. E tinha desenhado tudo. Ele é estranho. Galera, Ele queria dominar o mundo, é isso? Ele queria dominar o mundo, é isso? Ele fez Cara, parecia um ouro o bagulho assim. Não, tava tudo desenhado, cara. Tudo lindo, maravilhoso. Isso, ela ficou que top. Aí a gente vai entendendo que... Fala a verdade. Não, sensacional. Cara, tinha desenhado lá até como é que ele ia segurar a mão da Camila com 87 anos de idade. Cara, surreal. Falei, eu preciso ser que nem ele, cara. E aí, quando você pergunta isso, eu vou falar. Ali foi um marco temporal. Ali, pra mim, foi... Nossa, total. E ali foi mais uma vez. Toda vez que vem essa pergunta, porque eu comecei a pensar junto com a Estela e construir esse tipo de futuro, né? futuro, né? Hoje em dia o quarto deles é todo grafitado. A gente colocou bastante planejamento dentro da nossa vida, né? E a gente estuda e procura se aprofundar muito em quebrar procrastinação, ser mais produtivo, ser mais organizado. Isso aí é o calcanhar de Aquiles de grande parte das pessoas. E isso está relacionado a esse mapa que você cria e para visualizar você tem que materializar isso. Então, assim, para nós, cara, o que eu quero? A gente tem a Giovana, a Gi, A gente tem um Fusca. a gente tem o sonho da Gi, que desde os 2 anos ela é apaixonada por isso, e a gente vai alimentar isso até, sei lá quando, até quando for. E é uma alegria muito grande. Sim. Então, hoje, qual é meu sonho para o futuro? De certa forma, já está realizado. Eu tenho tempo para ficar com ela, por exemplo,
Em casa, eu trabalho de casa. Grande parte do meu tempo eu estou em casa. Ou embaixo de qualquer árvore. E é de terça e quinta, das 9h30 às 10h30, dentro de um Fusca embaixo de uma árvore. Passeio de Fusca. Por quê? Porque eu levo ela no pulmão, ela fica no pulmão durante 1 hora e eu fico dentro do Fusca. Fazendo WhatsApp, Demais. E aí, ela adora andar de Fusca. Eu ando de Fusca Ele com está ela. em Ribeirão e o Fusca não tem Não, ar-condicionado. E Ribeirão, pra quem não sabe, é um calor do caramba. Mas é, Pra mim você é ver que cada um maravilhoso tem um isso. sonho, né? Cara, então o meu sonho hoje, e da Estela, assim, é viver o sonho da Giovana também, entendeu? Que legal. E assim, as condições para proporcionar isso estão desenhadas. A gente já tem tudo bonitinho, tranquilo, como é que vai ser, financeiramente se preparando. A gente vai ficar velhinho. A Estela tem um sonho que eu não sei, não vamos realizar isso talvez, mas ela sempre sonhou em morar em Santos, velho. Ai, que Andar na demais. praia, andar no calçadão, tomar uma água de coco. Mas deixa ela Andar falar de o sonho mão dela dada agora, com né? Agora Dani. você já tá entregando, você dando É spoiler que o do sonho dela é meu também. A gente compartilha os nossos sonhos. Não, a gente sonha junto, a gente sonha junto. Não é assim, qual é o seu sonho, Sim, qual que é o meu. A gente sonha junto. A gente sempre, tudo é igual. O que vai acontecer é igual. Lógico que cada um tem sua Sim. particularidades pequenas ali, mas o sonho principal dos dois é igual. É estar junto, é viajar, é curtir a Gi, é curtir o Fusca, é Vocês fazer estão vivendo o sonho. Vivendo pô. o É isso que eu sonho. falo. Olha aí. que demais. Puta, isso é Entendeu? demais. Sensacional. Vai pra Santos. Só falta ir pra Não, eu tô Santos. lembrando aqui agora, a Estelinha sempre comenta quando eu tô correndo ou de bicicleta. na Olha, rua. você vê A que Estelinha sempre É, comenta. Nossa, é, que gostoso, agora que eu tô- Olha, Tá que ligando os demais. pontos. Tá E vendo? meu sonho é tudo É. tangível, porque não precisa morar, vamos ficar com a Sim. né, com uma Sim. âncora amarrada. Não vamos ficar lá. A gente vai, passa um mês Sim. lá, volta. Putz, que legal. Vem pra cá e vai viver o sonho. Liberdade geográfica. Então, assim, liberdade geográfica. Né? E pra finalizar, o que vocês, o pessoal que tá assistindo a gente lá, o que vocês, se pudesse passar um conselho, o que vocês Um passariam? conselho? Nossa, Rick. Ó, Essa eu peguei vocês, hein? Isso não estava no script. Esse não tá. Eu já tenho, mas eu quero que você pense em eu. Ixi, Maria. Que conselho vocês dariam? Eu acho que o conselho maior é assim, realmente você se autoconhecer para você saber quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos e tá curtindo, como eu falei, curtindo a jornada e correndo atrás dele. Então assim, meu sonho é ser dentista e trabalhar. Então vamos pensar numa equipe para poder fazer o restante. Meu sonho é ter uma equipe e eu poder sair com mais tranquilidade. Então, eu vou trabalhar para isso. Então, eu acho que você tem que ter um objetivo, uma meta, saber fazer o desenho que o Fer tão bem fez na Ele casa já sabe que a dele. gente vai pegar no pé dele. Mas eu acho que o meu conselho é esse. É você parar, pensar, se conhecer, saber o que você quer, qual é o seu propósito, qual é o seu sonho, quais são os seus objetivos. Esse ponto que você pegou, acho que é perfeito. Estelinha, trabalhar. porque a gente fala isso nos bastidores, que às vezes a gente tem que ajudar o pessoal a sonhar. A gente tem que ajudar a sonhar, porque Mas, a Ale, maioria das isso é pessoas comum. entra no automático. Porque é o que eu estava falando, se você está Não sabe nem o que tá sentado, fazendo. se você está sentado, como qualquer dentista, né, normal que vai ficar lá nas 4 paredes branquinhas, que o paciente não fala, é só você, porque está de Sim. boca aberta, solitário, das 8 às 8 da noite, que é o que a maioria dos dentistas, né, nós trabalhamos. Cara, você não consegue abrir a tua mente para Exato. outras coisas, para Você pensar. só vai, né? Você só vai. Você Perfeito. tá no automático, aí o que acontece? Tira uma quarta-feira, vai sentar embaixo da árvore e Sim. fazer. Agora, que barato que vocês citaram durante todo o nosso bate-papo, alguns momentos onde vocês estabeleceram metas. Nossa, exato. apenas um. Sim. Um objetivo foram muito colocando claro, né? isso, Muito Vocês claro. foram colocando objetivos e metas para atingir. Então, a minha dica é essa. Tira um dia, começa a pensar em você, começa a fazer cursos de autoconhecimento, Muito começa bom. a ler Sim. livro, começa a se entender e saber aonde você está, aonde você quer chegar Sim. e curtir todo esse caminho, fazer com que esse caminho seja prazeroso.
Eu tenho um sonho. Pode ser que daqui 3, 4 anos eu tenha um novo sonho. Hoje eu tô vivendo o meu. Vou ter um sonho novo. Só que o que é legal é que até esse novo sonho acontecer, eu esteja curtindo com felicidade, com alegria, com a minha família, vivendo momentos bons. Tanto é verdade que o sonho de 2017, hoje, é completamente diferente. Os sonhos mudam. Sim, E o seu, Dani? Qual o conselho? O conselho que eu dou é o seguinte, cara. Eu acho que, bom, não sei quantas pessoas, mas a gente entende, pelo que a gente vê por aí, que tem muita gente que não está ainda legal, que está passando por desafios grandes, né? Tem gente que está no começo da carreira, tem gente que já está no meio, no fim, e não atingiu isso aqui que a gente fala que tá bem, aquela coisa toda, é lindo, maravilhoso ver isso aqui e tal. Mas, gente, não foi ontem que aconteceu. Levou 22 anos para eu estar aqui, para ela estar aqui, para esses caras estarem aqui. Então a gente comeu o pão que o diabo amassou. A gente sofreu muito. Então a dica, se eu for para dar dica, cara, é que vocês agarrem-se em Deus, fortaleça a sua alma, segura firme, nunca desista e, cara, não deixa de lutar, não deixa de correr atrás, tem que ter paciência, tem que ter perseverança, tem que ter muita força de vontade, É possível para todo mundo pode chegar aonde quiser. A gente foi criado, foi colocado aqui para viver em abundância, não em escassez. É isso mesmo. Então, só depende da gente. A gente não pode causar esse boicote dentro da gente. A gente tem que se fortalecer e tem que entender que pode demorar muito, pouco, não sabemos quanto, depende de você. Você pode levar 1 ano, 2 anos, 3, 10 anos, depende de que fase você está indo agora. Mas você vai conseguir, só que você tem que ter sangue frio e segurar as pontas. Então a minha dica final é: luta firme, não desiste, vai para cima, que eu tenho certeza absoluta, se você fizer o que você tem que fazer e bater com força, você vai chegar lá e vai conseguir alcançar o seu objetivo final. É isso aí. Top. Sensacional. Hein? Muito top. E assim, vamos nos despedir, encerrando top. mais um sucesso. Obrigado demais. Foi demais. Sensacional. Ó, Vocês. Aê. Espetacular. Valeu. Obrigado. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Até a próxima.